E aí pessoal, boa noite, tudo bem com todos vocês aí? Que Deus abençoe a vida de vocês, que a santa paz de Deus esteja com todos, amém? Estou aqui mais uma vez para gravar mais uma mensagem aí para vocês do coração de Deus, né? Eu creio que será uma palavra muito abençoada para cada um de nós. E eu também quero agradecer a todos aí que estão se inscrevendo aí no canal, a vocês que estão assistindo, que me deram um apoio para continuar. Mas eu quero dizer que é tudo para Deus, porque a glória é dele, é tudo para ele, né? E nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Então, muito obrigado a todos aí, espero que vocês continuem me acompanhando, divulguem, né? Leve a palavra, as mensagens de Deus para todos que vocês conheçam, né? Que tem muita gente sedenta em querendo conhecer, em ouvir a palavra de Deus e conhecer um pouco mais da história de Jesus e os princípios de Deus, né? E hoje eu vou estar compartilhando aí com vocês uma palavra muito assim forte, né? Porque essa palavra foi uma das primeiras que eu li assim quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Que me chamou muita atenção. E essa palavra ela se encontra lá no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 16, no versículo, a partir do versículo 16. Eu vou ler até o 26, mas aí eu vou pular alguns aqui para não ficar muito longo, mas eu vou pegar os pontos mais importantes da história. Aí a gente vai compartilhando aqui, ok? Vamos lá. Atos 16, versículo 16. O subtítulo está assim: a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os levaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente,
sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu vou ler até aqui. Aqui é uma história que Paulo e Silas estavam levando o evangelho, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, às multidões mundo afora. E aqui eles estão indo para uma cidade da época chamada Filipos, né? E ao decorrer dessa cidade, eles indo para esse lugar de oração, eles encontraram uma mulher chamada Lídia, que é um pouquinho antes desse versículo que eu li, que ela era temente a Deus, e através da vida de Paulo e Silas, nesse lugar de oração, ela foi convertida, né? E quando eles saíram dali, desse lugar de oração, aconteceu, né? Como fala aqui no 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, que era o dono dela, né? Como diz aqui. E aqui na Bíblia a palavra espírito está em letra minúscula, né? Que não é o Espírito Santo de Deus. Aqui era um espírito adivinhador, né? E só que durante esse trajeto, essa moça, quando viu Paulo e Silas, ela saía seguindo eles, né? E toda hora ela falava assim, ela gritava, e eles caminhando, indo, levando a palavra, ela falava assim: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso estava incomodando a Paulo e Silas, né? Porque eles estavam ali querendo levar a palavra, né? Que as pessoas ouvissem e se convertessem. E isso se repetiu por muito tempo, né? Só que um dia aí Paulo ele ficou indignado, como diz aqui na Bíblia. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, no versículo 18, já indignado, voltando-se, disse ao espírito. Ele não falou para a moça, mas o espírito adivinhador que estava na moça. E ele disse assim: olha, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu da menina, né? Através dessa ordem de Paulo, em nome de Jesus. Ou seja, aquele espírito adivinhador que estava na garotinha, na jovem, né? Sabia quem era Paulo e Silas. E essa jovem adivinhadora, ela dava lucro através das adivinhações que ela tinha para os senhores dela, que eram os donos dela. Ela era escrava praticamente, né? Mas o engraçado assim é que quando esse espírito adivinhador viu, eles falaram: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, até aquele espírito que estava ali sabia que Paulo e Silas eram homens de Deus e que a intenção deles era levar o evangelho para que vidas sejam salvas e convertidas a Jesus Cristo, que é o caminho da verdade e a vida, que é o caminho, a verdade e a vida, né? E Paulo ficou tão indignado que ele falou para ela: olha, retira-te dela, em nome de Jesus, retira-te dela. Só que aquilo trouxe uma confusão para a vida deles. Os donos dessa jovem, quando viu que ela tinha perdido aquele espírito adivinhador,
eles ficaram revoltados, porque através daquilo a moça que adivinhava ganhava dinheiro para eles. Ou seja, ela estava acorrentada, ela estava escrava na mão desses senhores, né? E eu entendi aqui que Jesus, aonde ele passa, aonde ele vai, ele quer salvar, ele quer restaurar, ele quer libertar as pessoas que estão presas, as pessoas que estão escravas de alguma situação na vida, que estão presas a vícios, a alcoolismo, a drogas, até mesmo a pessoas que querem comandar a vida dela, sabe? Tipo, prender mesmo. Então, só que esse espírito que estava nessa moça, ele sabia que aqueles homens eram homens de Deus. Sabia que Paulo e Silas eram os homens que estavam levando o evangelho, que as pessoas ouvirem, porque a nossa fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé ela vem do ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente procura conhecer a Deus, quando a gente mais procura conhecer a história de Deus e quem é Deus de verdade, do que Ele é capaz, qual é o intuito de Deus para nós, a nossa fé ela é fortalecida, ela aumenta, né? Só que aquele espírito que estava nela ali, ele estava ali com o intuito de escravizar aquela moça, de fazer com que ela passasse humilhação, que ela desse lucro àqueles senhores que tinham ela, que era dono dela praticamente. Só que aí esses senhores, né, como eram gente era gente de posse, tinha poder, né? E eles prenderam Paulo e Silas. Prenderam Paulo e Silas, porque as pessoas que estavam ali naquela cidade, né, eles sempre procuravam aquela jovem adivinhadora para poder, né, saber alguma coisa da própria vida deles mesmo, né, adivinhar alguma coisa. E quando ela falava, adivinhava, né, esse povo pagava para esses senhores, né, e eles ganhavam dinheiro com isso. Ganhavam dinheiro porque estava praticamente escravizada e o lucro era todo para eles. Então eles eles foram presos, foram açoitados, eles apanharam ali em praça pública naquele lugar. E os senhores ali falou pro soldado, pro PM na época lá, né? Falou, leva eles para prisão. E eles, quando o carcereiro recebeu essa ordem, né? O PM da época, o policial lá da época recebeu essa ordem, os romanos, né? Falou, prendeu Paulo e Silas na prisão, com as mãos acorrentadas, os pés acorrentados, no tronco, como diz aqui, ó. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Imagina, Paulo e Silas estavam acorrentados, os pés acorrentados no tronco, eles não tinham como se movimentar, né? E eles foram presos por causa disso, porque Paulo, através da ordem, em nome de Jesus, expulsou aquele espírito que estava na jovem, né? E aquilo eles perderam o lucro que eles tinham, porque ela já não adivinhava mais nada. Mas só que essa jovem, ela foi liberta. A Bíblia não relata mais a história dessa jovem. Essa jovem fala só nos 2 primeiros versículos aqui que eu li, né, que é o 16 e o 17 do capítulo 16 de Atos. Depois não conta mais. Mas eu imagino que essa jovem, quando ela foi liberta, a vida dela pode ser restaurada. E ela pode ter recebido uma libertação, né, um caminho
que Deus possa ter colocado na vida dela, ela encontrou um caminho de luz. Ela saiu da mão desses senhores que a apreendiam e ganhavam dinheiro em cima dela, né? E quantas pessoas a gente vê aí na rua até trabalhando para pessoas que têm poder aquisitivo, trabalhando para ganhar merreca ou quase nada, ou um prato de comida. Elas estão escravas. E muitas das vezes elas acabam aceitando qualquer coisa para levar uma migalha para casa, um pouco de comida, um ganho pequeno. Ela acaba se humilhando para homens, né, para seres humanos. E Jesus não quer isso para a nossa vida. Deus, ele não nos criou com esse intuito de nós sermos escravos, né? Ele te criou para você ser feliz, como eu sempre venho falando, para você ser liberto, para você viver dignamente, né? E confiar nele e ter uma vida ao lado de Deus. Então esses homens eles foram enviados até essa cidade de Filipos, encontrar essa jovem. Paulo, em nome de Jesus, expulsou aquele espírito daquela jovem adivinhadora que ele, através disso, lucrava para os senhores dela na época. E eles foram presos, eles apanharam. E imagina só uma situação, irmãos. Imagina uma situação, a pessoa acorrentada dentro de uma prisão escura. E ali eles estavam com tanta ferida no corpo, sabe? Eles apanharam com vara. Imagina quantos cortes eles estavam no corpo, Paulo e Silas, né? E ali acorrentados sem poder, sabe, colocar a mão na ferida para aliviar um pouco a dor deles. Eles não poderiam fazer isso, né? E eu imagino que naquela prisão deveria ter rato, barata, bichos estranhos. Eles não tinham comida, não tinham água, né? Mas Deus foi tão maravilhoso que deixou eles vivos. Eles ficaram vivos. E por volta aqui no versículo 25 do capítulo 16 de Atos, fala assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Só que aí, no versículo 26 continua: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Ou seja, todos que estavam ali estavam escutando Paulo e Silas louvar a Deus naquelas condições que eu acabei de falar: machucados, feridos, acorrentados. E nesse momento tão difícil na vida de Paulo e Silas, eles acharam força para cantar para Deus, porque o coração deles eles tinham uma confiança muito em Deus, e eles estavam passando por uma prova difícil ali, porque eles estavam levando o evangelho, falando de Jesus às pessoas naquela cidade, né? E por causa que eles libertaram em nome de Jesus essa jovem, eles foram parar ali. E isso é muito gratificante, porque a gente, em condições como essa, é muito difícil a gente lembrar de Deus, muito difícil a gente procurar a Deus, porque a gente já sofre porque o nosso filho está doente, ou porque perdemos o emprego, ou porque estamos com uma febre, ou porque nós não temos dinheiro para pagar uma conta. A gente já acaba sofrendo, e a gente já sofre antes mesmo de acontecer alguma coisa, sabe? A gente já fica preocupado com o próximo pagamento, a próxima conta para pagar, sabe? A gente já começa a sofrer antes, e a gente se esquece de que nós temos um Deus no céu, que nós temos um Jesus que nos fez mais que vencedores, né? E aqui, quando essa jovem ela falou ali para Paulo e Silas
aquele espírito que estava na falou: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Até os espíritos imundos, Satanás, ele sabe quem é Jesus, ele sabe que Jesus pode fazer pela minha e pela sua vida, ele sabe que através de uma palavra, através de um louvor, através de um abraço, em nome de Jesus, uma oração, você pode ser liberto. Você pode sair das garras de Satanás, das garras do inimigo. Né? Porque esse é o intuito dele, é nos destruir, nos deixar preso, acorrentado, e que nós venhamos ser açoitados dia a dia pelas coisas que há neste mundo. Então, creia em Jesus Cristo. Creia que Ele é poderoso para mudar a sua vida e te salvar e te libertar de qualquer maldade. Só que Paulo e Silas eles estavam presos. E o carcereiro, como a gente leu aqui, ele recebeu uma ordem dos seus superiores. Olha, prendam eles, né? Levaram no interior da prisão. Mas aí por volta de meia-noite eles começaram a cantar, começaram a louvar ao Senhor. E aquelas correntes, aquelas portas da prisão que eles estavam ali se abriram. O terremoto é o que, gente? Quando a gente imagina num terremoto, a gente pensa que muita gente vai morrer. E eles estavam na parte de baixo da prisão, no andar de baixo. E imagina alguém num prédio, no andar lá no estacionamento, e ocorre um terremoto, aquilo vai abaixo, morre todo mundo. Mas eu quero dizer que quando Deus cria um terremoto ao seu favor, ao meu favor, é um terremoto para te salvar, para te libertar, para você sair da sua prisão, para você sair da sua aflição, da sua angústia. É um terremoto que vai destruir todas as coisas ruins da sua vida, que vai tirar de você tudo aquilo que não pertence para a sua vida. Deus ele vai te libertar através do terremoto que Ele fizer ao seu favor, no momento que você estiver adorando a Ele. Porque no louvor há libertação, no louvor há consolo de Deus. Deus ele está habitando em meus louvores, Ele habita em meus louvores. Então quando Deus vê um coração ali se entregando para Ele, e nessas condições de Paulo e Silas, eles todo machucado naquela prisão, eles louvaram, eles lembraram de Deus, que eles serviam a um Deus, e eles começaram a cantar a Deus. Porque o mais importante para eles não era eles sair dali esperando alguém libertar eles, não. Porque eles sabiam que eles seriam salvos, e se eles morressem ali, eles iriam para o lado de Deus. Porque é isso que Jesus veio fazer esse mundo, é trazer a salvação. Como aquele espírito imundo falou ali: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Satanás ali sabia, aquele espírito imundo sabia que estes homens veio trazer o evangelho e trazer a salvação de Deus para a nossa vida, para nos libertar. Então acredite, irmãos, que você pode estar machucado, você pode estar aí passando por um sofrimento, mas vai passar. Lembre-se que você tem Deus. Lembre-se que Ele está lá no céu, te olhando, te guardando e te capacitando para você passar por todas as situações difíceis. Porque Jesus é maravilhoso. Além de Ele nos dar a salvação, a vida eterna, Ele nos capacita. Ele traz a nós todas as condições que precisamos para passar por uma situação difícil. E a condição que Paulo e Silas tinham naquele momento era a vida deles. Eles estavam vivos, e através do cântico a Deus que eles louvaram ali, aconteceu um terremoto e eles foram libertos. Eles foram libertos. Aí eu vou ler mais um pouquinho aqui, ó, no versículo 27 até o 33. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere,
puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, assim: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Irmãos, esse carcereiro, ele morava na prisão onde estava Paulo e Silas e os outros presos. E ele queria se matar porque naquela época, quando o carcereiro recebia uma ordem de prender e deixar os presos lá, presos mesmo, que nenhum fugisse, se acontecesse de alguém fugir, o carcereiro ele tinha que pagar com a própria vida por ter deixado fugir os presos. E é por isso que aqui fala: o carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxando da espada, que eles tinham a espada, o carcereiro, ele ia se suicidar. Mas Paulo falou para ele: olha, não faça isso, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Ou seja, as portas estavam abertas, mas todos os presos estavam ali. Os presos estavam ali. E aquele carcereiro, vendo todos os presos ali, ele chegou em Paulo e falou: olha, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Porque ele sabia que se os superiores dele se achegassem lá, ele ia morrer. Porque ele deixou as portas se abrirem e os presos não saíram. Eles foram libertos através daquele terremoto, pelo louvor que Paulo e Silas estavam entoando a Deus. Então Paulo chegou para ele e falou assim: olha, crês no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Olha, além daquele carcereiro estar ali morando na prisão, a família dele também morava naquela prisão. Aquele carcereiro, além de ser um carcereiro, ele era escravo também. Ele estava preso porque ele morava lá. Só que ele estava cego. Ele era dominado pelos superiores dele. E ele sabia que ele ia morrer se algum preso escapasse. Eu quero dizer que quando você está preso, mas o Senhor Jesus tem um plano na sua vida, tem um propósito na sua vida, que só Ele sabe, você será salvo, a sua família será salva, a tua casa será salva. Porque naquele mesmo dia, quando os presos foram libertos, o carcereiro e a família dele, a esposa, os filhos, foram cuidar de Paulo e Silas. Foi limpar o machucado, foi fazer curativos. E Paulo e Silas, depois que o carcereiro fez isso, a palavra de Deus foi pregada a eles, aquela família. Foi pregada àquela família. E aquela família acreditou na palavra de Deus. E através do ouvir a palavra de Deus, eles tiveram fé e acreditaram que o Senhor Jesus entraria naquela família, salvaria a vida deles, a alma deles, e eles seriam nova criatura na presença de Deus. Eles não estariam mais sob domínio dos espíritos imundos, dos seus senhores. E ele creu no Senhor Jesus e foi salvo, porque naquela mesma hora da noite que eles ouviram a palavra, eles foram batizados, como diz aqui no versículo 33.
naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. O carcereiro foi salvo e toda a família dele. E a partir dali, eu acredito que a vida deles foram transformadas. E que a paz reinou naquele lugar, na casa deles, na nova vida que eles tiveram. Então acredite, irmãos, que não importa a situação, a ocasião, que o Senhor Jesus, aonde ele chega, ele estabelece a vontade dele. Ele tira toda imundícia, tira toda a podridão. E toda a paz que você precisa, ela vem pro seu lado, ela vem pra sua vida, pro seu coração. Porque até aquele espírito imundo sabia quem era Paulo e Silas. Eu quero dizer que qualquer espírito imundo, ele sabe que você é capaz a partir do momento que você se entregar para Jesus. Ele sabe que você pode frutificar, que você pode crescer, porque quem dá o crescimento é Deus. Mas você é canal de bênção nas mãos de Deus, você é vaso. E Deus, ele molda, ele trata, ele tira tudo aquilo que não pertence a nós. E o nosso coração se alegra na presença de Deus quando isso acontece. Porque Deus, ele ama ver um filho dele feliz, ver uma pessoa feliz. E ele liberta, ele salva. E é isso que acontece, irmãos. Quando chega a libertação através de Jesus na sua vida, na minha, como chegou na vida desse carcereiro, daquela jovem adivinhadora, tudo entra no eixo. Bom, eu quero encerrar aqui. Espero que vocês tenham entendido aí. Muito obrigado mais uma vez. E eu falo com muita felicidade dessa palavra aqui que eu acabei de falar para vocês, porque Jesus chegou e mudou toda a situação. E eu creio que o coração de vocês também vão se alegrar, como o meu está, na presença de Deus. E não se esqueça que a glória é para Deus. A vontade é de Deus. Então fiquem na paz, tenham uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima. E tamo junto aí. Se inscreva aí no canal. Dá o like lá, o joinha. E tamo aí, galera. Divulguem o evangelho a todos, a toda criatura. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Até mais.